Quais são as coisas mais comuns que você pode e deve utilizar para a gente não perder tempo aprendendo coisa desnecessária, né? Para você personalizar todos os elementos visuais do seu projeto de BI, você pode clicar aqui nesse rolinho de tinta. Mas antes disso, vale a pena a gente ver o que é que de fato é esses elementos visuais. Você tem gráficos, você tem aqui essa guia de segmentação de dados, tá vendo? É um elemento visual. Se você vir aqui em inserir, você vai ter a opção de inserir imagem, a gente vai inserir hoje. Você tem a opção de inserir formas, que são retângulos, são essas paradinhas aqui que eu não sei o nome. Tem várias formas que você pode inserir aqui dentro do Power BI e tudo isso são recursos visuais. Tá? Aqui tem os botões, seta para direita e seta para esquerda, tem o botão de indicador, tem vários botões que você pode colocar. Você pode colocar uma caixa de texto para poder escrever alguma coisa, tá vendo que foi digitado? E tudo isso daqui são elementos visuais. Todos esses elementos visuais você consegue formatar, mudar a cor, deixar com sombra, com borda, e vamos ver aqui isso agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um gráfico bem simples. Não vou nem criar o gráfico, eu vou botar essa forma aqui, um quadrado. Aqui eu posso te mostrar já como é que vai funcionar essa parada. Quando você clica, quando você insere um gráfico, você tem a opção de clicar nesse rolinho de tinta aqui, que é a parte de formato. Quando você clica aqui, tá? Você pode fazer algumas formatações. Nesse caso, não tem nenhuma formatação porque eu não tenho nenhum dado aqui. Eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que a gente consiga fazer um exemplo com a bola rolando. Pronto, coloquei aqui uma informação, observe que apareceu, né? Você pode aqui na guia de geral mudar a posição dele em X, por exemplo, se eu digitar aqui 100 ele vai para o lado, a posição dele em Y ele vai mais para cima, né? Que X é aqui, é horizontal e Y é vertical, né? Você tem a opção aqui de mudar o tamanho, né, a largura, digitando. No caso, eu uso muito o mouse, então eu posso só clicar e ir arrastando aqui, tá? Você tem a opção aqui nesse rolinho de tinta também de trocar os controles aqui do botão, tá? Que o eixo X, a parte do eixo X desse gráfico é a parte horizontal, como eu já te falei. Então, o que a gente pode fazer aqui? No eixo X, você pode aumentar o tamanho da fonte, tá vendo que ficou um pouquinho maior? Você pode mudar a nossa fonte, você pode fazer diversas coisas. Tudo isso aqui no eixo X e no eixo Y também você pode fazer essas mesmas coisas. Só que, quais são as coisas mais comuns que você pode e deve utilizar para a gente não perder tempo aprendendo coisa desnecessária, né? O que de fato que eu uso? Eu mudo muito as cores dos dados, tá? Por exemplo, aqui a barra tá azul, eu boto aqui um azul forte, eu mudo porque eu gosto de colocar a paleta de cores que eu escolhi, né? De acordo com o meu projeto. Depois, eu posso colocar rótulos de dados, que é interessante, tá? Eu tiro a área de plotagem, que é o plano de fundo do meu dashboard, eu deixo sem plano de fundo. Eu não uso título, vou tirar título. Tela de fundo eu também tiro, tá? Tela de fundo é para deixar o fundo do gráfico escuro, né? Sem o plano de fundo, tá vendo que aqui tem uma imagem e aí o gráfico tá sem plano de fundo, tá vendo? Eu tiro esse plano de fundo. E o que mais que eu faço? Eu não coloco borda, aqui você pode colocar borda, mas fica muito a seu critério. E aqui tem a opção de você colocar sombra também, tá? Sombra fica até legal, mas são casos mais específicos. Enfim, aqui você pode fazer diversas formatações. O que é que eu chamo sua atenção? Borda, sombra, tela de fundo, título, área de plotagem, o que mais que você tem? E os eixos. Cores dos dados é importante. Eixo X, eixo Y. Esses aqui são os que você mais vai usar.